Fala, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conta Comigo. É sempre uma alegria, um prazer ter você aí com a gente. Toda terça-feira, você já sabe que tem um encontro marcado às 19 horas. Eu sei que muitas vezes você vai nos acompanhar no ônibus, no carro, no trabalho, mas não deixa de linkar lá no YouTube. Vai lá no YouTube da Impacto Soluções Contábeis, que não só o nosso podcast, mas todos os outros estão lá com muita história bacana, tá bom? O podcast Conta Comigo, a gente sempre gosta de começar explicando que nasceu de 3 pilares. O primeiro deles é exatamente a contabilidade. Por quê? A gente entende o poder da contabilidade e o poder de transformar o seu negócio. O segundo pilar é exatamente o Conta Comigo de contar histórias. Então a gente vai contar muita história bacana aqui, histórias que deram certo, histórias de sucesso, que gerou muita coisa boa, mas também história que não deu certo, que deu errado e que você que está assistindo aí vai aprender com a gente. Beleza? E o terceiro pilar é o Conta Comigo, porque não tem coisa melhor de saber com que eu posso contar, de saber que eu tenho um colega, um amigo, uma empresa que vai me ajudar no que eu precisar. Então, com pouca conversa e agora com alta qualidade, vem comigo que tem muita história bacana e o nosso convidado de hoje, meu amigo, é de ponta, é de peso literalmente. E vamos lá apresentar o cara que nascido em João Pessoa, o cara que é advogado, ele que, além de qualquer coisa, ele iniciou na advocacia em 1996, então ele terminou o curso em 94 e já iniciou na advocacia em 96. Ele que é advogado tributarista, é apaixonado por culinária e rock, também do atletismo, ele gosta de corrida de rua, que eu já sei. O cara também que é host do podcast Anti-Exposto, podcast que está bombando, sucesso estrondante, meu amigo, que eu não deixo de acompanhar sempre para aprender cada dia, né? E ele que é sócio fundador da Cabral Associados. O cara nasceu em 26 de abril de 1996. Também a gente vai falar muito aqui sobre planejamento empresarial e sucessório, o que dizem de fato e o que de fato é. Então, eu acho que você já sabe quem a gente está aqui. A gratidão de ter esse cara de peso aqui é ele, Eduardo Cabral. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Vinícius. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande receber seu convite para estar aqui compondo esse projeto, né, que é um projeto que a gente também vem acompanhando, viu, Vinícius? Não só o podcast, mas principalmente a sua carreira como contador, como contabilista. Eu quero que vocês saibam, vocês são seguidores, os próprios clientes de Vinícius, quem conhece sabe que ele é jovem, né? Tá vendo aí pelas câmeras, mas é uma pessoa que tem aquela pegada de adulto, de pessoa madura, com toda a responsabilidade que esse peso, né, da maturidade implica. Então, Vinícius, eu agradeço e já trago um parabéns pela iniciativa do Conta Comigo, mas principalmente pela sua trajetória, né, como profissional contabilista. Coisa boa, Cabral. Eu que agradeço a sua presença, um nome em referência que desde que a gente pensou no nosso projeto do podcast, eu acho que você era um dos nomes que a gente buscava trazer. A você também que está nos assistindo, um pouquinho de paciência. Eu estava sentado com a equipe de marketing, a gente mais de 15 pessoas já programadas, já em processo de gravação. E aí o nosso podcast, muita gente pergunta, mas Vini, não dá para ser ao vivo? Não, porque o ao vivo a gente perde de estar gravando vários podcasts e aí a gente conseguindo atender todo mundo. Então, paciência, semana a equipe soltou aí a nossa agenda e tem muito podcast sendo gravado, muita gente boa que vai estar aqui com a gente e você sabe que você pode nos ajudar. Você pode me acionar lá no Instagram, Vinícius Moraes JP, e dizer, Vini, tem fulano que eu acho que dava legal no teu podcast. Manda pra gente, manda o contato que a gente vai intermediar e vai estar aqui conversando com a gente. Mas, Eduardo, gratidão mais uma vez, muito obrigado por estar aqui compartilhando conhecimento com a gente. E o nosso podcast ele começa do zero. Quem é Eduardo Cabral? Pois é, então você já deu um spoiler, advogado, já estou aí completando com o nosso escritório 30 anos de advocacia em abril do ano que vem. Eu acho que eu posso dizer com certeza, essa é uma das maiores alegrias que eu tenho, né? Quem empreende sabe o quanto é difícil manter seu negócio, tocar aquilo,
de uma forma que seja completa em todos os sentidos. Que sentido? No sentido financeiro, sim, mas não primeiramente, né? Só o que veio na memória. Mas como um propósito de vida, né? Como algo que possa construir tanto a sua própria vida, a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos, ou seja, que a gente possa difundir a partir daquela plataforma de empreendimento tudo o que nós acreditamos. Então, todo empreendimento, ele passa por vários desafios. A taxa de mortandade no Brasil de empresas é altíssima, passa de 60%, segundo as estatísticas do próprio Sebrae, né? E isso inclui, sim, os escritórios de advocacia, os escritórios de contabilidade. Não é fácil empreender no serviço personalíssimo, como é serviço de contador, serviço de advocacia. E nós estamos completando, ano que vem, como você disse, 26 de abril de 1996, está aqui na minha carteirinha da OAB, 30 anos de advocacia. Então, uma das primeiras alegrias é isso, completar 30 anos de advocacia, né, à frente desse escritório, né, que é o escritório Cabral Associados, que hoje, graças a Deus, tem um posicionamento, como você disse, um bom posicionamento de mercado, sobretudo na Paraíba. E assim, Eduardo, eu acho que o empreendedorismo não é para todo mundo. Eu costumo dizer isso. Eu tive experiência com um colega contador nosso, onde ele disse: Vinícius, eu vou entregar a sala, eu não está dando, tal. E eu sentei com ele, fiz um planejamento rápido e fiz uma retrospectiva do comportamento dele. E depois de 40 minutos de conversa, muita lapada no lombo, ele mudou o comportamento dele e hoje não conversa em entregar a sala que ele não quer. Então, o cara mudou o comportamento, o resultado chegou. Então, é isso. Eu acho que muita gente que está nos assistindo, você que está nos assistindo, muitas vezes quer empreender e acha que vai abrir o negócio e simplesmente tudo vai dar certo, você vai ficar rico, vai chegar mais tarde, né? Vai ser o último a chegar, o primeiro a sair. Não é assim. Empreender, meu irmão, você é montanha-russa todos os dias. Quando a gente fala matar um leão todos os dias, a gente pensa que é força de expressão. Não. É desafio, é montanha-russa, mas é gratificante. Você tem que ter a ver empreendedor. E você, meu irmão, 30 anos na área do direito e à frente de uma importante empresa, que eu sou fãzaço lá, a Cabral Associado. Tive o prazer de lhe visitar, conhecer as instalações. Fala um pouquinho sobre isso. Então, você falou uma coisa assim que é um jargão do mundo do empreendedorismo, matar leão. De fato, matar leão significa isso que eu falei, superar esses desafios. Mas você falou também que é gratificante, ou seja, como eu falei, difundir as coisas que você acredita, tudo mais, isso é muito importante. Você visitou as nossas instalações e elas refletem muito um pouco do que nós acreditamos. Lá no nosso escritório, é um escritório de advocacia. A advocacia é uma atividade extremamente estressante. Existe uma estatística da Universidade de Harvard que uma das maiores taxas de suicídio por profissão é exatamente na advocacia. Você tem uma ideia do nível de impacto de cortisol, de estresse na vida de nós. E nós saímos advogados. Agora do Setembro Amarelo, isso, que falou muito sobre isso, né? Então é importante. Eu sei que a gente já está em outubro, mas assim, falar sobre isso ainda é uma barreira. Ainda é uma barreira. Falar essa palavra, Eduardo, suicídio ainda é um drama. Mas eu acho, cara, que a gente precisa falar. Tem que ser. Eu vim de TV e é proibido. Não só divulgar, mas é proibido falar sobre isso. E, poxa, enquanto a gente não fala, está acontecendo muita coisa. Isso. A gente precisa discutir isso, a gente precisa tratar isso, não só no escritório da advocacia, mas em todas as empresas, né, Eduardo? Conheço muitos colegas advogados que passam por comorbidades hoje em dia, psicossomáticas, que são exatamente reflexo desse nível de estresse que a advocacia representa. Mas eu estou tocando nesse assunto para dizer o seguinte: eu falei que eu gosto da advocacia porque é uma oportunidade de difundir um pouco das coisas que eu acredito. Você visitou nossas instalações. Então, a partir de um projeto de bem-estar corporativo que nós empreendemos no nosso escritório a partir da pandemia. Exatamente, eu acho que em 2020 mesmo,
dentro da pandemia, nós decidimos iniciar um projeto de bem-estar, né? De bem-estar no escritório, que culminou com uma mudança total de layout e de instalações. Hoje nós temos um verdadeiro restaurante dentro do escritório. Restaurante. E muito lindo, local maravilhoso, lindo, aconchegante. muita árvore, plantas, né? Nós não temos... Isso é uma coisa que eu me orgulho. O nosso escritório, 30 anos de advocacia, portanto, eu não preciso dizer que é algo que se mantém, né? São 30 anos, 3 décadas. Nós não temos meta. Não tem meta para bater. O que nós temos é propósito para alcançar. Essa é a nossa filosofia. Meta não, propósito sim. E a gente vai perseguindo esses propósitos. E tem um detalhe, não é o propósito da corporação, é o propósito da equipe, que a gente somou, encontrou os pontos comuns e, a partir daí, a gente começou a trabalhar. Lá nós descobrimos, através de uma abordagem maravilhosa, sobre marketing, arquétipos do marketing, né? E nós descobrimos que o arquétipo do nosso escritório é o arquétipo do cara comum, que é exatamente o oposto do governante. O governante é, segundo as estatísticas, o arquétipo do advogado. Quem é o governante e quem é o cara comum? O governante é aquela pessoa chique, né? Aquele cara pomposo, né? Que tem toda uma aparência de Rolex, Ferrari, enfim, é aquela pessoa que investe muito na aparência, né? E no distanciamento. E status. Luxo e status e distanciamento. Sim. Como uma forma de impor autoridade e a partir daí ganhar sua posição de mercado. E funciona. Funciona, digamos, a gente sabe que funciona. O cara comum é o oposto, como eu disse. Então, é exatamente aquele profissional que busca a relação afetiva, não apenas com o cliente, mas com parceiros e colaboradores. Não à toa que nós não temos meta, não temos livro de ponto, né? Eu mesmo toco o meu gabinete, isso é feito harmonicamente, mas não impositivamente com os outros gabinetes. O nosso escritório hoje é um hub, ou seja, eu toco com o meu sócio Gustavo a área tributária, imobiliária e societária, mas temos direito de sucessões, direito trabalhista, direito penal, direito de família, vários ramos do direito tocados por outros advogados parceiros. Não são nem sequer colaboradores, empregados, não. São parceiros, são empresas que nós assimilamos dentro do nosso ambiente. E trabalha junto nos processos. Trabalha junto nos processos. Isso é muito importante, porque são cabeças pensantes. Cada um tocando o seu negócio. E análises melhores, e aí tem um sucesso melhor no processo, né, cara? Então, a filosofia vamos se juntar a outros empreendedores para tocar nosso empreendimento? Cada um toca o seu, de mãos dadas, e vamos crescer juntos, e é isso que tem acontecido. Outro ponto importante, e aí falando ainda dos 30 anos da Cabral, é essa coisa do crescimento. Então, muita gente pensa em crescer, coisa da startup, escalar, aquela coisa. Nada disso entra na Cabral. O que entra na Cabral é estabilidade, o desenvolvimento sustentável, principalmente na relação com o cliente e com os parceiros. Você me conhece, você sabe, eu sou muito bem aceito, muito bem acolhido no meio contábil. Por quê? Porque a gente consegue estabelecer relações sustentáveis a partir do arquétipo do cara comum, ou seja, o contato afetivo, né? A gente trabalha com reciprocidade, trabalha com acolhimento, né? E com o respeito. Sempre o dinheiro, eu não vou dizer nunca em primeiro lugar. Eu posso até deixar em último, né? Porque existem coisas e essas coisas devem estar em primeiro lugar, né? Então, muito se deve os 30 anos, muito deve a essa visão que a gente começou a entender de uma forma mais
profissional a partir da pandemia, mas já vinha assim, né? Nosso escritório ele tem essa pegada desde sempre, mas vinha intuitivamente, e a partir dessa intervenção, como eu disse, na área de psicologia corporativa, a gente começou a pensar de uma forma mais orgânica, de uma forma mais profissional. Então, tem funcionado muito bem. Eduardo, hoje é muito fácil falar, depois de 30 anos, escritório estabilizado, mas, cara, fala um pouquinho, tem tanta gente nos assistindo. As pessoas que acompanham o seu podcast, acompanham a sua trajetória, seus amigos, é um desafio muito grande no início da carreira. E ainda mais há 30 anos atrás. Isso. Fala um pouquinho como foi esse início. Hoje é muito fácil dizer que tem várias áreas, vários parceiros, o escritório estável, né? Ali está bem, nome no mercado. Mas, cara, como era 30 anos atrás? Entrar no mercado, os desafios que hoje tem o chat GPT, tem tudo. Como era lá atrás, meu irmão? Veja só, eu entrei na universidade, na UFPB, em 89. 1989, é isso mesmo, 1989. Né? Concluí o curso em 94, mas em 92 eu passei no concurso, o primeiro concurso da serventia do Poder Judiciário, que são os escrivães, os escreventes, oficiais de justiça. Eu passei por um concurso de escrevente, que hoje é técnico, né? Aquele cara que ficava batendo audiência, batendo mandado, tal. Então era eu. Uma maquinazinha Hamilton, daquela bem bacana, e pronto, eu entrei na primeira vara de Fazenda Pública, ainda o juiz era doutor desembargador hoje, né, aposentado, mas na época era o juiz Plínio Leite Fontes, uma sumidade na área de direito tributário e civil, e aprendi muito com ele, embora pouco tempo depois, eu acredito que uns 6 meses depois, ele alçou, foi promovido à desembargadoria e entrou no lugar dele, o desembargador Amaury, que depois se transformou em desembargador, juiz, doutor Amaury Ribeiro de Barros. Primeira vara de Fazenda Pública. Então, fiquei na primeira vara de Fazenda Pública até completar o curso, em 94. E a influência era muito grande, tanto dentro da universidade como no Poder Judiciário, para que eu fizesse concurso público. Todos diziam, Eduardo, você tem tudo para você ser juiz e tal. Né? E aí, quando eu concluí o curso, eu quis ter uma experiência, já que eu ia fazer concurso, eu quis ter uma experiência na vara criminal. E fui convidado pelo doutor Otacílio Cordeiro, desembargador também, já falecido, uma pessoa maravilhosa, para passar um ano lá, como se fosse um estágio, mas na verdade eu era funcionário. Então, passei mais um ano lá. E aí, eu me lembro muito bem, eu já era formado em 95, pedi demissão, porque eu queria ter uma experiência na advocacia, enquanto aguardava ali um concurso público para a magistratura. Pronto. Em alguns casos precisa até de um tempo, né? Naquele tempo não precisava. Hoje precisa de um tempo, eu estou falando de 89, 90 e pouco, naquele tempo. Isso. Mas realmente mudou. Hoje tem uma quarentenazinha, 3 anos no mínimo, de atividade judiciária. Pois bem, então quando eu comecei a advogar, de 95 para 96 comecei a advogar. Aí eu não consegui mais retornar para a ideia de serviço público. Não, eu já tinha prestado 3 anos de serviço público, e não consegui me ver mais fazendo uma coisa diferente que fosse a advocacia. Mas eu vou explicar. Veja só, passei na OAB, passei em segundo lugar, e no dia da entrega da carteira, com aquela solenidade toda, eu tinha uma defesa oral de um habeas corpus. Que habeas corpus, você não precisa ser advogado para assinar. Então, eu não tinha carteira, mas assinei como impetrante. Eu me lembro demais. O juiz, desembargador, relator, doutor Seráfico da Nóbrega. Ficou cravado na memória, hein? Aí eu procurei o relator, que era ele, e disse, doutor, é o seguinte, eu vou receber minha OAB hoje à tarde. E eu tinha um sonho de poder dizer que eu estou fazendo uma defesa oral, não como um impetrante qualquer, eu queria como advogado. Aí ele disse, eu posso adiar a sua sustentação para a parte da tarde. Mas, Eduardo, no máximo, a sessão não passa das 15 horas. Você vai ter que falar com o presidente da OAB para ver se você... Né? Aí eu procurei o doutor Orlindo Delgado. Doutor Orlindo,
Aí eu contei a história, ele disse, toma, meu amigo. Toma. Ligeiro. Me deu, colheu o juramento, aquela coisa toda. Aí pronto, fui, deu certo. Consegui o habeas corpus. E aí começa, essa história também já emenda noutra coisa. Eu disse, eu trabalhava na vara de fazenda pública. Então, aprendi muito de direito tributário. E essa causa era uma causa de uma construtora, né? Na verdade, de um funcionário de uma construtora que tinha cometido um crime e a construtora tinha me contratado para outro serviço, né? Na área tributária, né? E aconteceu esse crime no meio do caminho. Eu estava ainda sem OAB, não podia assinar, mas eu já estava empreendendo, né? Eu já tinha pedido demissão, aquela coisa todinha, então podia estar tentando, mas estava sem OAB. E aí começou a carreira, coincidentemente, na área tributária e imobiliária ao mesmo tempo. E isso foi os 30 anos da Cabral, tributário e imobiliário. Se apaixonou desde o primeiro dia. E não largou mais. Desde o primeiro dia. E assim, hoje era uma pergunta que eu ia fazer, você já falou um pouquinho sobre exatamente essa divisão eu posso dizer especialidades, né? Eu sou especialista na tributarista, criminal. Você já falou um pouquinho, mas lá dentro do escritório você está na parte imobiliária e tributarista, correto? Eu realmente sou um pouco leigo quando se fala da parte imobiliária. Então, assim, fala também, porque é uma dúvida minha, eu acho que é uma dúvida da galera que está nos assistindo. Como que faz, quais são as ações, quais são as áreas que trabalha a parte imobiliária? Muito boa pergunta. Então, o que compõe a advocacia imobiliária? Você tem, basicamente, 2 segmentos de mais recorrência, né? A parte de advocacia de condomínios e locações e incorporações imobiliárias. Essa é a parte que a gente abraçou desde esse primeiro dia que eu falei. Né? E nisso o que a gente faz? Legalização de empreendimentos imobiliários, legalização de terrenos, a contratação com terrenistas, contrato de permuta por unidades, aquisições. Licenças também não? Licença, a licença ambiental, a parte ambiental, entra também, a gente tem quem faça esse suporte. Eu não entendo muito bem, eu faço questão de não querer entrar nisso, mas a gente chama a galera e a turma já sabe que não é minha praia, mas tem quem faça. Toda uma equipe, né? Toda uma equipe na parte de... Certo. Só que você conhece bem o mercado, então ele é fluido, então não tem nada muito estático. Se eu me especializei ao longo do tempo em incorporações, porque eu me apresentava como tributarista, mas as empresas começaram a ter problemas com tributário relacionado a construtoras. E como lá atrás você teve aquela experiência, né? Já foi? Aí foi encaixando, então comecei a ter uma experiência muito, mas muito forte e muito rapidamente. Já em 97, eu tinha clientes que já eram desembargadores, médicos, pessoas assim, eu tinha o quê? 26, 27 anos, e os caras com seus 50, 70, 60 anos. Então, assim, pessoas de grande capacidade econômica, contratando um advogado que andava de Fusca e com a sua Hamilton. Não tem esse negócio de computador, não. Tudo isso que eu estou falando não tinha computador, não. Era uma maquinazinha com folha de carbono, entendeu? Mas a gente foi crescendo e voltando. A gente trabalha com incorporações imobiliárias, desde a parte de legalização, registro de incorporação, contrato com o terrenista, a parte de cobrança, também tem um setor que faz essa parte de cobrança, que é uma cobrança muito específica, não é uma cobrança qualquer, até a negociação também. O pós-entrega, né, que é a parte de garantias, da cobertura de garantia, aquela coisa toda, das instalações, e, claro, a parte tributária da atividade incorporativa. Hoje em dia, o escritório é muito voltado para o tributário de empreendimentos, de incorporações imobiliárias. Né? Mas a minha especialidade como tributarista, a minha pessoal, é ICMS. Eu acho que você já sabe disso. Eu sou muito aprofundado na questão do contencioso tributário, autos de infração com relação ao Estado da Paraíba e os crimes contra a ordem tributária. Mas, como eu disse, são 30 anos atuando com incorporações e, consequentemente, com a parte
tributária dessas incorporações. Outro segmento que, com o tempo, foi assimilado por conta da demanda desses mesmos clientes, que essas incorporadoras, é o direito societário. Porque a atividade imobiliária no Brasil, durante esse período, ela se profissionalizou num nível hard. Isso. Uma coisa incrível. Por quê? Ocorreram muitos percalços. Por exemplo, o caso da Encol. Não sei se você talvez seja muito jovem, mas pode ter ouvido. A Encol era uma empresa gigantesca, atuando em todos os estados da nação, e quebrou. Do nada, quebrou. Naquele tempo, quando a Encol quebrou, 94, 95, por aí, o mercado não tinha o costume de registrar as incorporações, embora houvesse uma legislação que exigisse esse registro de incorporação. Como ela não registrava e toda a atividade dela era financiada por banco, o que é que aconteceu? Quando ela quebrou, ninguém, todo mundo que comprou, ninguém teve acesso. E o banco foi atrás. A galera perdeu. Muita gente perdeu. Eu tive clientes até em Brasília para tentar recuperar. Assim, aqueles que agiram mais rápido conseguiram, né, antes que a falência fosse realmente decretada, outros não. Enfim, foi um prejuízo enorme. A outra foi a Colmeia, aqui, que era de Fortaleza. Uma empresa tão grande quanto, quebrou. Então, assim, ao longo do período, o mercado foi aprendendo com as quedas e se blindando. E se profissionalizando. A legislação foi respondendo a isso. O legislador brasileiro, ele hoje, no campo da incorporação imobiliária, é um dos mais qualificados. A legislação é uma das mais avançadas, né? Então, hoje, eu posso dizer que, por conta desse avanço, um dos segmentos, eu vou dizer assim, novos dos últimos 10 anos, é o societário. Por quê? Novas formas de composição de empreendimento. Então, eu tenho uma empresa construtora e eu preciso captar recursos e eu não quero recurso de banco. Então, tem Vinícius que tem ali um dinheiro e ele quer investir. Como é que eu faço essa relação com o Vinícius? Aí eu crio uma SPE, crio uma SCP. Então, começaram esses arranjos societários. A Cabral se especializou por demanda nessa questão dos arranjos societários, basicamente para fins de captação de recursos de terceiros que não fossem necessariamente de bancos, né, ou públicos ou privados. Então, hoje, nossa atuação nessa área é tríplice: tributário, imobiliário e societário, né? Recentemente, também começamos a trabalhar com planejamento sucessório e empresarial, que é o tema que eu sugeri, né? O ouvinte já ouviu falar, com certeza, em holding patrimonial, holding disso, holding daquilo, virou uma moda nos últimos anos, e a gente viu muita gente tendo prejuízo, porque, independentemente disso levar ou não à bancarrota qualquer empreendimento, não necessariamente isso acontece, mas você tem um custo desnecessário, porque muitas vezes aquela empresa, aquele negócio, aquela ideia não demanda uma estrutura de holding e nem é uma holding, né? Essa coisa de holding patrimonial não existe, para começar. Cabral, é uma coisa que eu bato muito, sabe? Depois que inventaram a internet, principalmente o Instagram, tá cheio de especialista. De tudo. Que não sabe nem a senha do Instagram. Então, assim, cuidado você que está nos assistindo, tá? Você tá com o celular na mão, aí aparece lá, muitas vezes um cara que bam, e ele nunca aparece mal vestido, num local feio, bonitão e tal. E ele é especialista naquilo. É sempre um governante. Então, governante, Rolex, verdade, boa. O melhor perfume que tem. Então, assim, cuidado. Ah, mas ele diz que vai reduzir, vai recuperar milhões, vai fazer um arrodo. Muita paciência. Vou blindar seu patrimônio. Não existe. Fale com o seu contador, o seu advogado. Então, assim, cuidado, tá? Existem todas as áreas profissionais e profissionais. Então, antes de qualquer coisa, claro, a gente tem que estar antenado, né, Cabral, no mercado, nas possibilidades que não só a contabilidade, o jurídico, qualquer área nos tragam, mas, assim, muito cuidado com as ilusões. E aí é um dos assuntos que a gente vai entrar agora, que é a holding, que de fato é um instrumento jurídico, societário, sucessório. Existe. Que realmente é fantástico, mas assim, não é todo mundo. Chega um cliente querendo fazer uma holding, o cara tem 2 casas. Eu digo, peraí, amigo. Não. Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, os cuidados que quem está nos assistindo tem que ter. Isso. Então,
Esse assunto, eu sempre faço uma anamnese e começo com uma pergunta. Qual o seu propósito com essa ideia de holding? O que é que você quer com a holding? Por que você quer abrir uma holding? Eu me lembro bem que Terezinha Carvalho, contadora, colega nossa, indicou um cliente para o escritório, um grande construtor tradicional aqui, né? Eu sei que é uma pessoa que tem posses, que tem patrimônio, me procurou e consultou sobre a possibilidade de eu abrir uma holding. Eu perguntei, fulano, me diga uma coisa. Eu já tinha feito eu já conhecia, mas fiz um levantamento. Me diga uma coisa, por que você quer fazer essa holding? A primeira coisa que ele disse foi, porque eu quero blindar. E é porque é um jargão, é um... Blindar. É algo, holding blindagem. Holding blindagem. Proteger, né? É esse lema e vou na transferência pagar menos impostos. Enfim, da transação ilusão, dos bens. Outra né? ilusão. Sim. Então, eu perguntei, sim, você quer blindar? Você está devendo quanto ao fisco? Ou aos bancos? Não devo nada. Então, como é que está teu crescimento? Meu crescimento está assim, assim, assado. Aí eu fui perguntando, tudo bem, na sua família tem pessoas com dificuldade, devendo, alguma coisa pode resvalar em você? Não. Então, o seu patrimônio está sofrendo algum tipo de risco, né? De alcance? Que risco? Porque assim, se você quer blindar de quê? Não é de um satélite, um meteoro. Você quer blindar de quê? Normalmente é dívida, ou bancária ou fiscal. Nada. Você deve a fornecedor? Não devo. O seu negócio está ruim, como é que está o teu lucro bruto? Está muito bem, meu lucro bruto está tanto, certo? E como é que está o teu financeiro? Você está administrando isso? Agora que está... Então, assim, velho, por que você quer abrir para blindar? Blindar de quê? Se eu disser, Cabral, estou aqui pertinho de morrer e eu quero fazer para que meus filhos assumam o meu patrimônio sem custo. Pronto. Aí ele fez, não, de fato, eu não estou pensando, não é isso, o problema não é dívida, mas eu queria organizar uma sucessão. Eu disse, tá ok. Vamos pensar numa sucessão. Você tem quantos filhos? Quantos anos você tem seu filho? 4 anos. Tá certo. Você está sendo muito bacana em organizar isso. Você tem um bom patrimônio, né? Esse patrimônio que você tem está onde? Está na minha empresa. É todo na empresa. Assim, veja, sobras de construção, ele, ao invés de... Ele realiza o lucro, muitas vezes, com unidades imobiliárias. E deixa na empresa. Então está lá, ele tem aquelas reservas todas imobilizadas na empresa, muita coisa gerando renda passiva dentro da empresa. Mas por que você quer abrir uma holding? Mesmo para fim de planejamento sucessório. Por quê? Aí ele manda um videozinho do Instagram. Não é porque eu vi no Instagram. Vi no Instagram. Você vai pagar uma fortuna de tributos, né? ITBI. Vai pagar uma fortuna de ITBI. Você vai pagar uma fortuna de emolumentos. Você vai pagar uma fortuna de escritório de advocacia. Então, para que você ter esse custo todo se você está tributando já ok dentro da empresa, o CNPJ cai muito, estava lá no lucro presumido. Então, a tributação da tua renda passiva não vai mudar, é a mesma coisa, né? Você está protegido porque você não deve nada a ninguém, você está numa empresa bacana. E não é um processo barato, né, Eduardo? Não é um processo bem estruturado, além do bem mais, planejado. Para efeito né? do filho, né, o filho já vai ter direito às cotas. Não já estava tudo dentro da empresa? Isso. Então, veja, não tinha sentido. Mas é o que você disse. Agora, tem que analisar o contrato social se já foi muito bem estruturado, né? Aí era outra coisa. No final, terminou me contratando para fazer uma revisão de contrato, sim. Deixar ok, tudo bem. Mas não tinha propósito, não tinha sentido no caso dele. Já tem, né? A gente trabalha muito com isso. Então, outras pessoas, outras situações, outras famílias têm sim, né, um legítimo interesse. Mas uma coisa eu vou repetir: não existe blindagem. A legislação brasileira não permite blindagem. Não importa se a holding é uma SA ou de capital fechado ou uma limitada, não existe blindagem. Então, nunca você vai montar uma holding ou deve montar uma holding pensando que fazendo isso estará protegendo seu patrimônio com relação a credores. Isso não vai acontecer. Mas existem propósitos legítimos, né? Propósitos realmente interessantes. Por exemplo, que você tocou, a sucessão, né? Nós advogamos para várias famílias.
A maioria das empresas brasileiras são empresas familiares, né? Isso aí está recorrente aí diariamente nas mídias, nos jornais e tudo mais. De fato, a maioria das empresas são empresas familiares. Grandes empresas. O próprio Itaú, por exemplo, é uma empresa familiar. Então, a maioria das empresas são empresas familiares. E é bom organizar essa sucessão. E ela pode ser feita via holding? Pode, mas também pode ser feita por outros modelos de instrumentos sucessórios, o testamento, as doações. Então, não necessariamente uma holding. Né? Mas é porque essas quando uma holding modalidades não são rentáveis. Então, ninguém diz isso no Instagram, né? Pois é, não diz. Quando uma holding é de fato necessária. Né? Por exemplo, nós temos uma família que tem uma construtora. Essa construtora tem uma operação. A matriarca, ela já é uma pessoa de idade e é dona 90% 54% dessa construtora. Né? A construtora executa vários empreendimentos. Então, aí a gente sugeriu isso. A senhora quer fazer uma sucessão? Quero. Porque dentro dessa construtora, os outros parentes não podem entrar. Essa construtora não é minha, eu tenho 54%. O resto é de outra pessoa. Como é que nós vamos fazer? Aí sim, você cria uma holding, que não necessariamente é uma holding patrimonial. Teve um caso bem famoso em Pernambuco, não foi? Acho que foi um supermercado lá, uma guerra familiar grande, que essa dona era dona de uma rede de supermercado, eu não me recordo bem, Cabral. E ela tinha uma companheira, e até hoje está lá a guerra da companheira com os familiares, enfim. Ali caberia uma holding, né? Ali poderia ser uma discussão de sucessão, né? Isso. Então, veja, quando você já tem uma estrutura empresarial funcionando, é bom que você crie uma empresa de participação ou controle daquela estrutura. Veja, não se trata de blindagem patrimonial, nem de pejotização de patrimônio, não se trata disso. Você tem uma estrutura operacional, uma rede de supermercados funcionando, uma rede de postos, ou várias. Eu tenho cliente com posto, pousada, supermercado, construtora, você tem agronegócio, você tem aqui uma estrutura bem grande, né? E vários filhos, netos, sei lá, enfim, você tem uma família para organizar essa sucessão, né? Aí vale a pena você cria uma empresa e aquela empresa ela vai ter participação ou controle dessas outras empresas. Como é que ela tem? Através da substituição dos sócios. Né? Você cria aquilo ali, aquela empresa é uma empresa de participação, passa a ter aquele controle, vai ter fluxo de capital, você gera automaticamente um grupo econômico. Isso é para quem não teme dever nada a ninguém, certo? Então, quem está querendo fugir de dívida, essas coisas, eu nem falo nesse assunto, porque a gente não atende bem esse tipo de demanda. Então, quando você tem uma situação de vários negócios, ou então até mesmo vários patrimônios, vários imóveis, aí vale a pena você abrir uma empresa, para que aquela empresa tenha o controle da estrutura operacional, e a partir daí você cria um grupo econômico, e você, a partir daquela empresa, das cotas daquela empresa, você faz a sucessão através de um repasse de cotas. Certo? Isso é barato? Não, porque o fisco calcula pelo valor das cotas que reflete o valor do patrimônio. Então, tem gente vendendo assim, você não vai pagar nem R$1 de TCDMD, porque vai passar só as cotas. Não é assim. A conta já não é essa. E, detalhe, com a reforma tributária, vai tudo para ajuste a valor. Né? Eu estou falando na linguagem. Vai tudo para ajuste a valor. Na Paraíba já é ajuste a valor. Né? Existe um cálculo que parte dos balanços, que parte dos balancetes. Então, não é assim, como dizem por aí. Tem um custo, sim, e não é barato. Mas tem uma vantagem. A simplificação da sucessão. De fato, a simplificação da sucessão existe. Como também existe uma certa economia, porque você faz tudo de uma vez só. Não vai fazendo de pedaço em pedaço, né? Gastando com emolumentos, com transferência de bens. Sim. Então, assim, é mais fácil você transferir cotas empresariais do que ser uma pedaceira de patrimônio. Sim. Realmente. Então, gente, holding é um bom negócio,
para quem tem necessidade. Eduardo, quais são os cuidados que tem que ter? Se você realmente tem um patrimônio muito grande, esse teu patrimônio tem que estar muito bem estruturado, planilhado e devidamente registrado no seu imposto de renda. Porque geralmente quem tem muito patrimônio, não vou colocar no meu imposto de renda, mas não vou colocar. E aí na hora de fazer a holding, tem que estar no imposto de renda? É o ideal. Veja, uma das maiores dificuldades nossas é o quê? Identificar o patrimônio do cliente. Tem muita gente que compra uma fazenda por 30 milhões e não passa para o nome. Cara. É incrível. Você fica sem acreditar. Quanto? Gastou quanto? 9 milhões. Certo? Você passou... Não documentos, tem. Cadê? Documento. Tá aqui, eu tenho esse compromisso de complementar. Aí quando você vai ver, não está nem assinado. Né? Então, assim, velho, é incrível como o brasileiro é desleixado. Então, passa por isso. Né? É uma das vantagens, tá? Você organizar o seu patrimônio, né? Termina organizando o patrimônio, né? Por via de consequência, você organiza o patrimônio. Então, tem sim que organizar. Isso implica, em organizando, declarar, né? É uma outra questão. Se você declara, se está declarado num valor X, mesmo que seja o valor de escritura, o valor nominal de escritura, você pode transcrever, integralizar pelo valor nominal. Aí é outra história, porque você não está transferindo propriedade para terceiros. Veja, em tese, sim, porque sai de um CPF e vai para um CNPJ. Mas, nesse aspecto... O entendimento é tranquilo em relação É tranquilo com relação a isso. Né? Mas vai pagar ITBI, certo? Algumas prefeituras, como a de Cabedelo, a mesma de uma pessoa diz, não, eu não aceito o valor nominal. Aí ele tem lá uma tabela interna e faz essa cobrança. Tem detalhes, né? Tem detalhes. O capital social precisa estar acrescido para poder receber aquele patrimônio, porque o que exceder do capital vai pagar ITBI. Então, é uma série de detalhes que tem que ser observado. E eu sempre digo lá no escritório, não existe receita. É cada caso um caso. Uma análise diferente. Cada caso uma análise. Mas trazendo uma resposta muito rápida e genérica. O que não colocar na holding? Quais são os cuidados? Existe, claro, um discurso que o veículo geralmente não pode colocar, porque o veículo pode se envolver no sinistro. Não coloca isso, porque se ele estiver dirigindo por terceiro, tem alguma orientação que na holding eu não possa colocar, por exemplo, veículos? Não existe isso não. Pelo contrário, eu recomendo que coloque tudo, né? Mas você precisa de um nível de organização cada vez maior. E tem um detalhe, com a reforma tributária e a não cumulatividade plena, né, do IVA, a gente, quanto mais custo, melhor. Então, se você tem um carro, vai ter o custo de manutenção, combustível e tal. Então, quanto mais custo aquela empresa tiver, quanto mais custo ela gerar, mais ela vai ter crédito para abater na apuração. Vai valer a pena. Hoje, já, no meu entender, mesmo que você não, que realmente a gente não usa isso, a não ser que seja um lucro real, mas a maioria das empresas não estão no lucro real, mas mesmo que você tivesse no lucro presumido, ainda vale a pena você deixar tudo dentro. Né? Eu posso dizer, meu carro está dentro do meu escritório. Combustível, escritório. Não é uma holding, é um escritório de advocacia. Então, assim, pejotizar patrimônio no Brasil vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Verdade. Agora... Inclusive tem benefícios, até para comprar veículo tem, e tal. né? Agora, por exemplo, eu tenho minha casa de morada. Vale a pena botar na holding? Não vale. Você vai pagar uma fortuna e não vai monetizar com aquilo dentro da holding. E qual a diferença? E dependendo se houver algum problema na empresa, pode sim atingir o patrimônio. E na sua pessoa física não, porque é a sua moradia. Exatamente. Sua, né? Uma coisa é separada da outra. Então, eu volto a dizer, é uma anamnese, né? E a partir da anamnese, a gente vai construindo com o cliente o sentido daquela operação. Se vai passar por pejotização plena, pejotização seletiva, ou seja, isso aqui vai, isso aqui não vai. Então, sempre é um estudo e nada é tão fácil como está lá no Instagram. Verdade. E você que está nos assistindo, procura quem entende, tá? Não vai procurar aquela galera curiosa do Instagram, não, que dá errado. Eduardo, em relação à holding, ficou faltando alguma coisa a gente falar aqui? Não, eu acho que é isso. Um detalhe, dois, na verdade. O mercado paraibano
todo mundo está acompanhando, está crescendo muito. E um dos gargalos desse crescimento são o que eu chamo de terrenistas. São os donos de terreno, né? Geralmente famílias. Muitas vezes o terreno está dentro de um espólio. E as construtoras estão desesperadas por terreno, né? Tem construtora... Não só as grandes, mas também os pequenos construtores. Amigo, a demanda por terreno na Paraíba está uma coisa que você não tem noção. Tem construtor comprando o imóvel sem data para construir, só para garantir o chão. E assim, por que isso? Porque quando você constrói uma equipe operacional boa, ágil, entrosada e rápida, muitas vezes a obra precisa terminar logo. Não pode ter solução de continuidade. Você não pode dispensar o eletricista. Não tem. Aquele cara o pedreiro, você não tem como deixar ele em casa. A não ser que você pague para ele ficar em casa. Às vezes nem quer. Tem que estar rodando. Então ele sai daqui e o planejamento já ir para outra obra e não para. Por isso que é esse desespero por terreno, né? É um desespero. E aí o que tem acontecido? Mercado aquecido, as construtoras desesperadas procurando, todo mundo com cash. Quando não tem, o banco está rodando. E aí, do lado de cá, temos as famílias despreparadas para enfrentar essa demanda, para entender esse tipo de negócio. Falta de gestão financeira também. Muita, assim, eu trabalho muito com terrenistas, para organizar as dívidas, para poder fazer um bom negócio, porque muitas vezes o terrenista diz, olha, eu preciso de 1 milhão adiantado para pagar essas contas e rodar meu inventário, seja lá o que for. Esse 1 milhão vira 2 milhões em permuta por metro quadrado. Porque o construtor não dá o milhão. E é bom para o construtor que não descapitaliza. Entendeu? Né? E é bom para quem está perguntando que recebe mais. Né? Ele está comprando né? Isso. Tá 2 por 1. Um. 2 por 1. Então, para o terrenista não vale a pena, mas para o construtor vale. Então, primeiro alerta. Você que é terrenista, cuidado. Né? Muito cuidado. Principalmente aquele terrenista que gosta de fazer leilão. Esse está achando que está sendo esperto e pode estar se dando muito mal. O segundo ponto é a reforma tributária. Você que é incorporador, preste atenção, meu irmão, porque hoje você já pode estar perdendo muito dinheiro. A reforma não está 100% implementada, mas tem pedacinhos dela extremamente importantes que já estão, como a questão do crédito para efeito de futura compensação na apuração através do redutor de ajuste. O que é o redutor de ajuste? Um crédito que é gerado a partir da aquisição do terreno, seja por permuta, seja por compra. Permuta contorna, permuta plena ou compra. A aquisição por permuta ou por dinheiro vai gerar um crédito. Então, se eu comprei hoje, eu preciso planilhar. Começar a atualizar pelo IPCA. Já começou a funcionar o Registro Nacional Imobiliário, o Cadastro Nacional Imobiliário, né? Cadastro Nacional Imobiliário. E é a partir desse cadastro que esses imóveis vão ser avaliados para efeito do futuro crédito. Então, quem está comprando, quem está permutando hoje, você que é incorporador, se ligue que isso aí é ouro, é dinheiro para você na apuração do futuro empreendimento. Então, são duas coisas com relação a esse assunto que eu gostaria de deixar bem claro. Coisa boa, Eduardo. E aí, aproveita, deixa aqui para quem está nos assistindo o teu Instagram. Quem quer conhecer a Cabral Associados, né? Segue lá. Fala um pouquinho aqui do teu Instagram, o Instagram da empresa, para que todo mundo possa te seguir. O meu Instagram é um nome bem complicado. Edu.cabral.d.lima. Que ajudei aí, né? Não? É isso. Edu.cabral.d.lima. Esse é o pessoal. Mas tem o Cabral Associados, né? E também tem o podcast Antroexposto, que nós já falamos. Embora a gente vai falar sobre isso. Antes de falar sobre isso, a gente dá uma pausa. Para a gente falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Que é essa turma que faz a coisa acontecer e apoia o nosso projeto. E a gente começa com a Eternize Photograph. Eduardo, a Eternize Photograph, você que está aí. Nossa equipe sempre coloca aqui o @Eternize Photograph. É uma empresa que você viaja com sua esposa e aí tem uma equipe de fotógrafo lá, te acompanha na tua viagem. É tão ruim, né? Às vezes vocês viajam com sua esposa, só tem foto da tua esposa. A tua esposa não tira o selfie, né? E aí a Eternize tem uma gama de profissionais que te visita,
registra tuas fotos, edita, faz todo um preparo e te entrega coisa linda, vale a pena. A gente sempre manda você ir lá, vai lá, @Eternice segue, diz que viu aqui no podcast, conta comigo. Um abraço, meu amigo Agenor, Deise, obrigado por acreditar no nosso projeto. Um dos patrocinadores e apoiadores é Impacto Soluções Contábeis. Eu sempre gosto de mandar um abraço para toda a nossa equipe. Essa galera que também faz a coisa, a catraca girar, e sem esse time engajado a gente não vai a lugar nenhum. E por último, a Agência Impacto, que é exatamente onde a gente está, Eduardo, esse estúdio. E aí, gostou? Aprovado? Top de linha. Um detalhe sobre a sua equipe. Eu senti um clima altamente positivo, viu? A galera... Foi, Eduardo? Cheguei aqui umas 18 e pouco, e eu notei uma turma animada. O time é engajado, né, meu? Ou tomaram muito café, ou estão realmente aqui num ambiente saudável. Ajuda aí que a gente precisa de patrocinador. É verdade. Ou seja, eu preciso de algum patrocinador de café, porque aqui nem falta nem água, nem café e cappuccino também. Mas parabéns para você e sua equipe. Uma equipe muito engajada. Bacana. Coisa boa. E aí estamos aqui exatamente no estúdio da Impacto Comunicação e Marketing, que é uma empresa criada exatamente para poder fazer você virar a chave, você ganhar autoridade no digital. Então, você que não investe na comunicação e marketing, fica ligado, você vai ficar para trás. Conta com a nossa equipe, a Ana Vitória, o Caio, todo o time do marketing está aqui pronto para lhe atender, para poder te auxiliar, seja nas tuas redes sociais, seja no teu brand, seja em cobertura de eventos, a equipe é top, vale a pena, você vai lá, Agência Impacto, que é de oficial. Vai lá, segue e conhece o trabalho do time, beleza? E aí a gente sai um pouquinho da parte dos patrocinadores. Você que está nos assistindo aí, fica ligado. Fala com a gente aqui no Instagram, Vinícius Moraes JP. Você que quer fazer parte do nosso projeto, que quer ter a tua marca aqui, vai lá no meu Instagram, me chama, que a gente vai te ajudar a você apoiar também o nosso projeto. Eduardo, depois desse time aí, né, de sair da parte do podcast, sair um pouquinho da parte do profissional, eu sempre gosto de trazer algumas fotos para falar um pouquinho da sua vida profissional. Quem é essa? Essa loira bonitaça aí é minha esposa, Simone Moura Cabral, e é ela a responsável pela virada de bem-estar do escritório. Ela é psicóloga corporativa, doutoranda em neurociência, e é a grande responsável por, eu digo, uma mudança até física no escritório, que você viu. Lindo. O nosso escritório não eu é posso um confessar uma coisa? Pois não. Eu peguei um pouquinho de algumas ideias. Eu sou assim, né? Fui lá e peguei um pouquinho das ideias. Você está querendo fazer um... você furou o bucho aí, né? A gente vai sim, né? A gente tá... Quem nos acompanha no Instagram viu o nosso projeto da cafeteria, um ambiente lindo, que é exatamente o que você construiu lá, né? O bem-estar, não só interno, mas para receber os clientes, os amigos, os parceiros. Como você disse, já se tornou um restaurante, né? Hoje mesmo a gente teve uma reunião com 2 clientes e um parceiro contador, um almoço que a gente ofereceu, né? Uma garopa na brasa, tem churrasqueira no escritório, tá? Somente. Né? Vinho, arroz, risoto de camarão e tal. Terminou, fomos para a sala de reunião, maravilha, o pessoal saiu, todo mundo sorrindo, querendo tomar café na próxima quinta-feira. Coisa boa. Eu quero tomar café lá. Já fizemos café, já fizemos. Semana passada a gente fez o aniversário do podcast, então é um ambiente maravilhoso. E essa lindona. E é a mão dela que está aí no negócio. É a mão dela. Quantos anos casado? São de 2007, né? 19 anos. Coisa boa. Manda uma mensagem para ela. Tá te assistindo aí. Te amo, gatona. Daqui a pouco eu chego em casa. Coisa boa. E que tem mais foto aqui. Tem ela novamente ali. Quem são esses aí? Rapaz, você foi no Instagram mesmo, né? Então, é meu sócio, irmão, praticamente um irmão, Gustavo Cabral, essa aqui. Juliana, minha irmã, né? Meus pais, Raimundo Sérgio, professor, auditor do Fisco Municipal. Minha mãe, Marlene Cabral, que é advogada, é procuradora do município, né? Aposentada, os dois são aposentados. Esse aqui sou eu e a gente ali em alguma dessas provas de rua aí. Aproveitar e mandar um abraço para Juliana, que me ajudou aí nos furos de imagens, né? Juliana, foi? Eu tava podendo. Ela mandou. Em breve, Juliana vai estar aqui também com a gente. Advogada trabalhista. Fica com o convite, porque em breve você vai estar aqui batendo papo com a gente. Isso, Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance Trabalhista. Ela é top. E aí, o que é que essa turma ali representa? Cara? Cara, isso aqui... Vamos lá. Esse aqui é o meu lado acadêmico, né? Professor de português, professor de linguística e auditor, uma pessoa amante da literatura, passou tudo isso para mim. E essa aqui é o trator, a máquina, entendeu? Então, assim,
o Eduardo, que em 96 pegava um ônibus, descia ali, morava ali em Tambalzinho, descia, pegava o ônibus na Beira Rio, ia para o fórum, né? Trabalhava. Tem muito dela. Ela, entendeu? Não que ele não fosse trabalhador, também. Sim. Mas essa coisa de não tem chuva, não tem sol. Então, vem dela. Falando do Nordeste, pau para toda obra. Pau para toda obra, sabe? É pau de amarrar doido, né? Como pode bater em doido, né? É isso. Então, é isso. Né? E ela também pegou isso tudo dos dois. Gustavo é um primo, mas que se transformou em irmão. Um cara massa, entendeu? É uma pessoa extremamente inteligente, né? E que está tocando o escritório comigo muito fortemente, né? Eu costumo dizer aos meus clientes, velho, eu não sei um centavo que está rodando na minha conta do escritório. É tudo com ele. É um cara de extremamente confiável, extremamente confiável. Então, assim, é uma equipe realmente muito bacana. Os clientes são fidelizados de uma forma pessoal, né? Todo cliente nosso, eu vou generalizar, mas nem não chega. Mas a maioria, a grande maioria, se transforma em amigo pessoal. Verdade. Isso é uma coisa que a gente tem orgulho. Não puxando um pouquinho, mas falando no trator, fala um pouquinho sobre ela, o que é que ela representa para você e para Cabral Associados. Né? Ela é a fundadora. Eu me apresento como sócio fundador, mas ela realmente foi a pessoa que... Chique, rapaz. Olha a bolsa ali toda na elegância. Esse aqui foi os 25 anos do escritório. Festão, parabéns, viu? Aproveitando. Você viu? Parabéns. Teve foi drone? também, houve uma mudança da marca, uma reformulação. Isso, né? A gente lançou essa nova marca. Rebrand, né, que chama, né? Isso, a gente tem... Essa marca foi baseada no cara comum, não tem balança, sabe? São cores que não remetem ao judiciário. Gostei ali do cacto do Nordeste, né? Eu não abro mão da minha essência. Você tá vendo um pouco da ornamentação? Ali em cima tem um chapéu. Então, veja, branco, amarelo, azul, nada a ver com o mundo do judiciário. Nada a ver, entendeu? A gente procurou trazer exatamente isso. Uma pegada moderna, afetiva, gostei. aberta. Gostei demais, né? demais. Tem muitos clientes que passam lá na porta do escritório e os novos, né? Os novos. Escritório mesmo. Aí não, pai, vai embora. Cadê o seu escritório? Gostei. Eu não entendi que era um escritório de advocacia, mas é isso, né? Muito, então, muito bom. Mas a marca já pegou, né? Já pegou bastante. Dando continuidade aqui, mais uma vez um pouco da equipe aqui. Eu quis trazer um pouquinho daquela foto que representa muito você, tá, Eduardo? Eu acho que eu conheci você, a gente começou um vínculo através exatamente do SESCOM, que é o qual eu também sou associado, né? Sou filiado, sou sindicalizado, que para quem não conhece, o SESCOM é o Sindicato das Empresas Contábeis, no qual atualmente tem o presidente Moisés, né? Toda a equipe, mandar um abraço para o Ademir, Fábio Massicano, Rebeca, toda a equipe que está na foto ali. Fala um pouquinho também sobre essa experiência. Eu acho que foi também uma virada de chave, porque melhorou, conectou. Você já tem esse poder, mas conectou muito com a classe contábil, né, Eduardo? Foi. Você tocou num ponto assim sensível da trajetória da Cabral. Em 2013, eu decidi fazer um curso de especialização no IPOG. Foi a primeira turma de contabilidade e tributária. Tributária, isso. Na época ainda era coordenador Edgar Madruga, no IPOG. E lá eu encontrei somente pessoas como Roberto Cavalcante, Terezinha Carvalho, Rogério Fernandes, Joel Marques. Só a nata da contabilidade. Só a nata. Cara, você não tem noção. Só a nata. Né? Eram meus coleguinhas, sabe? E naquele tempo, o pessoal estava meio cabisbaixo, porque eles estavam desconectados e eles tinham um ressentimento com a advocacia muito grande. Veja, eu estou falando da nata. Eles todos tinham muita desconfiança dos advogados, porque os colegas, muitas vezes, queriam fechar com um cliente e tal, e precisavam culpar alguém, aquela mentalidade não colaborativa. E eles tinham esse ressentimento. E aí, a turma tinha, sei lá, vamos dizer, 20, 25 alunos, tinham 3 advogados, mas só quem advogava mesmo era eu. Então, assim, tive uma dificuldadezinha de me entrosar,
Mas no segundo ano, antes de terminar o curso, a gente já estava entrosado. E Roberto Cavalcante, que é um cara fantástico. Inteligentíssimo advogado também, né? Advogado. Ele teve a ideia de criar um grupo de estudos para reconectar esse povo todo, né? E existia uma frequência, eu não me lembro se era quinzenal ou mensal, lá no auditório do escritório dele, e a gente se reunia lá, e era uma gargalhada, e aquela coisa toda, e a gente foi estudando juntos, e fomos desmistificando essa relação contador-advogado, né? E foi a partir dali que eu comecei esse entrosamento, né? E tempos depois, Joel Marques, que ainda era o presidente do SESCOM, me fez o convite para entrar como assessor, mas seria pro bono. Eu entrei na hora porque eu gostava da galera. Depois que Joel Marques saiu, entrou Abel Si. Aí Abel Si entrou como presidente e me nomeou diretor jurídico, né? Depois entrou Moisés e até hoje eu sou diretor jurídico. A gente, na gestão de Abel, a gente enfrentou a pandemia. Com o decreto do governo estadual e municipal mandando fechar os escritórios contábeis. Velho, não tinha condição. Como é que os escritórios iam fechar folha, fechar contabilidade? De casa, velho. Em um momento que ninguém estava preparado. Hoje não, a gente está muito nas nuvens, os Tudo sistemas bem, contábeis né? estão nas nuvens, mas naquele era tempo mais não, fácil. Mas naquela época falando não. de 2020, né? Não tinha condição. E a gente judicializou, ganhou, liminar, fecha, não fecha, enfim. E Eduardo, assim, a mentalidade disruptiva. Para você ter ideia, a nossa empresa, você viu aqui, está nos visitando, a gente nasceu em 2020. Pois é. Nós só temos 4 para 5 anos. Nós já nascemos com a mentalidade de nuvem. Então, a gente foi o ano que a gente mais cresceu na contabilidade, foi 2020, na pandemia. Isso. E a minha equipe trabalhava de casa. Você cresceu no vácuo dos tradicionais. Exatamente. Então, tiveram um delay, né? Você que está assistindo o podcast, pega a visão. Você precisa sair na frente. Pensar diferente dos outros. E naquela época foi uma excelente conquista, Eduardo. Eu lembro como hoje, parabéns, presidente Abel, que hoje é presidente do Conselho Regional de Contabilidade, e brigou e conseguiu a essencialidade, não foi? Conseguimos. Agora foi pau, meu amigo. Foi mandado de segurança. Inclusive, quando foi lá defender, os caras queriam, tem as barreiras sanitárias, saía fugido, né? Tentaram fechar, aí os caras corriam, mas teve um ator aí nesse negócio que foi o secretário executivo Bruno Frade. O cara foi nota 1000, um guerreiro a favor da nossa classe contábil, e no final das contas a gente conseguiu passar a essencialidade. Mas não foi fácil, né? Não foi fácil. Cara, naquela época a gente fazia 2 lives por semana. Por quê? A máquina de decretos, de portaria, era toda hora, meu amigo. Era uma loucura. Foi o tempo que eu mais trabalhei e dentro de casa. Abel dentro de casa, os meninos dentro de casa, uma loucura, meu amigo. Mas a gente deu conta. Dali Abel alçou o CRC, né? E aí Moisés Neto chegou Aqui, essa foto aqui é a gente lá na Confederação Nacional do Comércio, que é o evento anual da FEComércio. Sim. Né? Que aliás, da FENACOM. A FENACOM é ligada à Confederação Nacional do Comércio. Então, foi o evento da FENACOM, que é a Federação dos Sindicatos, né? SESCOM e SESCAPS. Foi maravilhoso esse evento, foi ano passado. E aqui aproveitar também, mandar um abraço para o meu amigo Abel, né? Isso. Presidente do Conselho Regional de Contabilidade, foi eleito junto comigo, no qual eu sou conselheiro. Estou terminando meu mandato agora em 2025. Aproveito para deixar um abraço a todos os conselheiros, para deixar um abraço a todos aqueles que confiaram no nosso nome como conselheiro. Já sempre que eu tenho a oportunidade, Eduardo, sempre gosto de dizer que não vou mais me candidatar, então acho que eu deixei minha parcela de contribuição. Então, um abraço ao presidente Abel, que tem feito um excelente trabalho, um cara fantástico. Também Moisés, né? Parabenizar Moisés em primeira mão. Próximo ano, se eu não me engano, próximo ano, o Conescap será realizado somente. Em João Pessoa. Meu irmão, você não tem noção, não. Sabe não. Conescap foi feito o último em Fortaleza, eu tive a oportunidade de estar lá. Eu fui também. Esse ano não teve, porque teve o Congresso Brasileiro de Contabilidade em Balneário Camboriú, eu tive a oportunidade de estar lá. Esse ano eu não vou estar, porque tem uma surpresa, não posso dizer aqui,
porque a turma que está assistindo não vai ter esse ano, porque eu não vou estar presente esse ano, mas vai ser em Florianópolis e próximo ano, meu irmão, que conquista. Parabéns, Abel, parabéns a Moisés, a Fabinho, a toda aqui, não vou citar nome, né, Eduardo? Não, porque eu vou é cometer muita gente, erros. né? É um bocadinho. Mas assim, a todo mundo que se envolveu. Fabinho, eu acho, Fábio teve a mão da Mascano. prefeitura, teve a mão do Estado, teve a mão da PBTU, foi assim uma força extraordinária, foi uma conquista que me emocionou, vou ser sincero. Porque muita gente, viu, Eduardo, que é contador, não sabe da importância desse evento. Cara, é gigante. É o maior evento de uma classe prestadora de serviço. Isso, prestadora de serviço, verdade. Da América Latina. Verdade. Não é do Brasil, não. É da América Latina. Velho, é pau. E eu sei que sua audiência é alta, eu tô cheio me arrepiando. Você que vai vir, meu amigo, se prepare, porque a nossa cidade é linda, maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ter em várias. Mas vocês vão vivenciar aqui, a galera que vem de fora, tá todo mundo, eu já reservei, eu vou. Próximo ano, nossa cidade vai dar vir um para quem quer, não, viu? Vai dar, é muita coisa. E a gente vai ter a felicidade de estar inaugurando o Polo de Cabo Branco, né? O Polo Turístico de Cabo Branco, vários resorts e tudo mais. Então, assim, sabe, o universo. O ganho intangível é gigante, né? Exatamente. Coisa boa. Bacana esse resgate. E aí, vamos falar do seu podcast. Hoje você está do outro lado aí. Como é o nome que eu não sei nem o meu lado aqui? É o que? Host. Você é o host, eu sou entrevistado. Não sei nem o que é isso. No meu tempo era apresentador, né? Mas, enfim, hoje você está sendo entrevistado. E eu estou tendo a alegria de lhe entrevistar, vamos dizer assim. Mas fala um pouquinho dessa virada de chave. Eu sou fãzaço do teu podcast, Santo Exposto, onde recebe só a elite do jurídico. Elite. Enfim, fala um pouquinho sobre esse projeto. Então, eu estou fazendo um mestrado, depois que fiquei velho, 55, decidi fazer o mestrado. Né? Porque era um projeto que sempre existiu, mas naquele tempo a gente entendia que precisava tirar do chão a empresa e se dedicou mais a isso. Se foi certa essa decisão ou não foi, não importa. Hoje eu sinto o seguinte, que a idade contribui muito para que você entre numa pós-graduação estrito sensu com um nível de colaboração muito maior do que um cara muito jovem. Né? Então, essa é uma das colaborações. Então, eu entrei no mestrado, o mestrado começou, a primeira aula foi, salvo engano, em março do ano passado, isso mesmo, março. E em julho nós lançamos, eu vou dizer com quem, o podcast. De março a julho, eu senti uma inquietação. Porra, como é massa essas aulas, que puta merda, que demanda assim, de conhecimento, e avalanche de informação. Caraca, velho, não pode ficar aqui preso, entendeu? Isso não tem gente que não tem a oportunidade de alcançar isso, precisa chegar em mais gente, isso, né? Realmente, isso precisa ser difundido, sabe? E eu conversei com duas colegas, que também são pessoas inquietas, que estavam também super felizes, e, por coincidência, elas entraram, as duas, na magistratura, na época que eu comecei a advogar, pô. Diga aí. Começaram a advogar em 96, a magistratura delas em 96, 97, por aí, e eu comecei a advogar na mesma época. A gente estudou junto, né? Eu e Renata Câmara, que é uma das minhas colegas de mestrado. A gente começou a fazer trabalho juntos. Aí vocês topariam? Cara, que massa, eu topo. Aí pronto, tocamos e criamos esse projeto. Quem são esses aí? Esse pessoal são pessoas entrevistadas este ano, no 23º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Meu amigo, vocês foram muito audaciosos. Tiraram o podcast do estúdio. Foi. E foram para um congresso, montaram tudo lá. Lá em Recife, né? Levou para lá, levamos para lá. Manuel Jorge é um dos mais conceituados constitucionalistas, né, do país. Tiago Aragão, ele é um promotor e especialista em feminicídio. O cara é um fenômeno também. Saul Tourinho. Pô, esse cara é um gênio novo. Só craque. Só craque, né? E nós entrevistamos também outras autoridades.
Cara, esse aqui é Nelson Rosenwald, um dos maiores civilistas do país, né? Fiquei encantado com essa moça. Ela é do Rio Grande do Norte. Trouxe Ohana Salles? Isso, Ohana. Ela trouxe um questionamento sobre a própria posição do judiciário. Eu achei muita ousadia e coragem, mas ao mesmo tempo uma franqueza da parte dela, né? E o grande homenageado do evento, o ministro E foi a primeira vez que ele participou do podcast. Que privilégio, meu irmão. Rapaz, quando ele chegou para mim, vocês me desculpem, eu estou um pouco nervoso, porque eu nunca e eu me tremendo todo. Como assim, Como assim, ministro? Eu que estou me tremendo aqui. Eu nunca participei de um evento desse, de um podcast, mas uma simpatia, uma simplicidade. Luiz Paulo Pinho. Pronto, Luiz Paulo Pinho, um dos fundadores do Jus Brasil. Cara, esse cara é massa, velho. Uma pessoa, sabe, espetacular. Lançou a IA, né, agora esse ano. Lançou no evento. No evento. Ele publicou no evento a inteligência artificial de um buscador foda de jurisprudência. Top mesmo. Então, assim, quem organiza? Nós estamos falando da 23ª edição. São o quê? Mais de 20 anos. Sim. Né? Esse congresso é um dos maiores congressos do país. É o maior congresso de direito constitucional do país. Mas ele é um dos maiores de qualquer ramo. Né? Só nesse evento aqui foram mais de 1.500 inscrições, fora o online. Né? Ano passado, no Rio Grande do Norte, foi 2.000 inscrições. E para Paraíba a gente está a expectativa mais. Quem organiza? É a Escola Brasileira de Direito Constitucional, o EBEC, que é presidida pelo professor George Salomão, paraibano. É uma pessoa maravilhosa, um cara, gente fina demais. Nos fez o convite para fazer essa cobertura. Quando ele viu o podcast, uma composição assim diferente, que é um advogado, 2 juízes, assim, realmente, nós somos 3 entrevistadores, né? E aí você tem o quê? Uma riqueza de conhecimento, né? Informação. São um advogado, 2 juízes, cada um com 30 anos de profissão. Então, assim, realmente chamou a atenção e George, vocês topam? Topam, vamos. Fizemos a cobertura lá, deu certo. Aí ele já nos convidou, já aceitamos, já estamos fechando o negócio, já fechamos o negócio e estamos aí para organizar a cobertura do 24º Congresso, né? A 24ª edição, que vai ser aqui na Pedra do Reino. Né? O podcast vai contar com 70 metros quadrados. Meu amigo. 70 metros quadrados. Um apartamento. Uma mega estrutura. Então, top, velho. E em julho nós vamos fazer a mesma cobertura no 25º, que vai acontecer em Gramado. Ano que vem vão ter 2 edições. E o homenageado vai ser o ministro Herman Benjamin, que é de Catolé do Rocha. Sim, né? sim. Um cara do STJ também, um fenômeno. Eduardo, e fala pra gente, como foi a virada de chave e os impactos que você está colhendo hoje com a criação do podcast? Estou falando, claro, no ambiente profissional, as conexões, e no ambiente corporativo. O que é que tu está colhendo? Por que é importante ter uma ferramenta como essa? Vamos lá. Então, primeiro, o objetivo desse podcast não é comercial, né? É um podcast acadêmico, um dos poucos, se não o único podcast acadêmico. O que significa? Não é um bate-papo assim. A gente conversa, é descontraído, você já deve ter assistido, você vê que é descontraído, mas é denso. A conversa não é como essa que a gente está tendo de boa, não. É mais técnica, é mais educacional e baseada no conhecimento. É um espaço para o professor, pesquisador, divulgar o que ele está fazendo. E aí o nível é altíssimo. Né? Cássio, que é o diretor do estúdio onde a gente faz a gravação, Prisma Estúdio, Cássio fica, cara, eu fico besta com o nível dessa galera. Qualidade. Né? O nível é muito alto, velho. O nível é muito alto. Então, assim, primeiro ponto, não tem propósito comercial. O propósito desse podcast é o quê? Difundir o que a academia está fazendo. Esse é o grande propósito. Né? Mas, claro que não existe 100% de altruísmo. Reflete assim também, né? Na imagem e tal. Claro, então, qual o nosso propósito, qual o nosso ganho? Né? O nosso objetivo, em termos de ganho pessoal, foi o quê?
a gente chegou tão velhinho, cada um com mais de 50 anos na academia. Como é que a gente vai recuperar o tempo perdido, né, para poder se entrosar e crescer, se espalhar mais rapidamente? Aí foi o podcast. E eu acho, né, Eduardo, vamos fazer uma breve reflexão, cara. Tipo, quanto que você teria a oportunidade de entrevistar o Fachin, meu irmão? Então, assim, você mesmo me disse, Eduardo, assim, uma das coisas que você seria entrevistado, mas, poxa, o teu podcast tem um sucesso tão grande, eu vou te chamar. Então, assim, sim, né? A gente tem recebido conexão com a UFRJ, a PUC de Minas Gerais, a Universidade, agora fugiu, lá de Fortaleza, daqui a pouco eu me lembro. Enfim, a própria Unicap, né, que é a Universidade Católica de Pernambuco, que a gente faz, a instituição que a gente está vinculado. Né? Lembrando, esse podcast, ele tem o apoio da Unicap, mas ele não é da Unicap. Né? Sim. É uma iniciativa particular mesmo, privada. Então, é isso. Do ponto de vista de reflexo, existe, mas é mais, eu reconheço, é mais na questão da própria academia, sabe, Vinícius? Claro, porque se você verificar, você vai ver que a gente tem pouco mais de 1.000 seguidores no Instagram, não chega a 500, sei lá, 300, 400 no YouTube. Mas se você for observar, a galera que nos segue são pessoas, em sua grande maioria, da academia mesmo, sabe? São pessoas que estão querendo ouvir aquele assunto. Eles estão querendo... inclusive, teve um professor, Glauco Solomão, que é daqui também, né? Ele colocou como uma das tarefas de aula que a galera fosse assistir e fizesse um resumo do tema de tal assunto, de tal tema lá que foi discutido. Isso. Caraca, massa, entendeu? Assim, então, é um podcast acadêmico e a gente se orgulha disso, não é comercial. A gente não perde muito tempo conversando sobre currículo, sobre nada, para poder dar tempo. E geralmente as entrevistas duram de 40 minutos a uma hora, mas é denso mesmo. Ótimo. No Congresso, não. A entrevista mais duradoura, que demorou mais, foi a do ministro Fachin, claro, né? Mas foi mais rápido ali, é dinâmico para pegar mais gente. E o mais massa dessa entrevista dele foi que a equipe, né? Porque assim, é um protocolo para você. Né? É um protocolo altíssimo. Então, tem que combinar o que vai falar. A equipe disse: vocês têm 25 minutos. Só pode falar isso. Daqui a pouco vocês só têm 20 minutos. Daqui a pouco vocês só têm 15. O ministro deu 40 minutos de entrevista. Mas foi ele que foi puxando o assunto. Sabe? Foi ele que foi puxando o assunto. Aí, por fim, eles fazendo. Mas não. Aí eu digo, o ministro está aqui, está gostando. Eu digo, ministro, o pessoal está dizendo ali que nosso tempo esgotou. Se o senhor permitir, eu faço mais uma pergunta. Claro, vamos conversando. Ele ficou à vontade. Que coisa. Foi massa. Então, assim, mas isso Edson Fachin, o brasileiro não conhece muito o Edson Fachin. Ele é o responsável pelo que dizem a virada de Copérnico do direito civil. Que é o quê? Esse cara, ele capitaneou a constitucionalização do direito civil. O direito civil não era visto como um direito conectado com o direito constitucional. O direito constitucional era ligado a direito administrativo, direito penal, direito tributário, mas não os direitos civis, tipo comércio, empresa, holding, essas coisas não tinham muita conexão com a Constituição. E ele disse, não, mas a Constituição é um guarda-chuva para tudo. E fez um esforço acadêmico enorme, palestras, livros, e realmente mudou tudo. Né? Então, a homenagem não é pelo título, ou não é pelo cargo, mas é pela história do cara. Isso, né? Pelo que ele lutou e construiu, né? Uma construção assim que fica para a história. Tem muitos heróis brasileiros que o brasileiro nunca vai conhecer. Nunca vai nem conhecer, cara. Né? E um desses é Edson Fachin, apesar de toda a fama. Né? A ação penal 470, a do Mensalão, né? Ele também foi um dos... Coisa boa. E você que está nos assistindo aí, fica ligado, hein? Um exemplo aqui do Eduardo Cabral. Segue lá, podcast Ante o Exposto, não é isso? Podcast Ante o Exposto. É realmente topado, viu? Eu assisto, acompanho. Se tiver afim de pegar um podcast pesado, denso, é nóis. Não só o estudante de direito, mas para que você possa se inquietar pelo conhecimento. Isso.
E você também que sonha e busca em fazer seu próprio podcast, fala com a galera da Impacto Agência, porque eles criam desde a tua logomarca, desde o conteúdo, das programações, até colocar teu podcast no ar. Beleza? Vamos seguindo aqui, que a gente está chegando ao fim. Né? Eu sei que o teu tempo é corrido. Não, tá? mas agora tá de boa. Vamos fazer igual a de Salquinha? Fica à vontade. Vamos, agora já estou dentro. Boa. A gente tem uma parte do podcast que é a parte do Conta Comigo, que é quando você vai trazer um convidado, é que você vai indicar algum convidado, o cara que vai estar aqui tomando café comigo. Eu sou fã do café, eu não paro de tomar café o dia inteiro. E quem é que na sua mente você diz, poxa, Vini, eu acho que dava para trazer fulano aqui para o teu podcast, iria agregar, ele tem uma história bacana. Pensou em alguém já? Cara, eu vou te aconselhar, trazer outra pessoa do ramo jurídico. Coisa boa. Certo? Ele que nos convidou para fazer a cobertura desse congresso. O George Salomão. Procure o cara, vou passar o contato. Coisa boa. Ele vai para 24º, 25º, ano que vem, esse evento, que é gigantesco, é um dos mais respeitados do país. Né? Então, traga, porque esse evento, ele não é do tamanho da Conescap, tudo bem, mas ele é muito grande. A Pedra do Reino não cabe ele totalmente, para você ter uma ideia. Né? Então, assim, vale a pena você entrevistar o George. E tem um outro cara que eu também recomendo, aí voltando para o mercado imobiliário, é jovem, é um advogado, que teve a sacada de ser corretor, e o cara está bombando, né, nos dois ramos, na advocacia e na corretagem imobiliária, que é Fred Leal. Né? É uma pessoa que faz parte do nosso hub, e eu tenho, assim, admirado, bicho, a sacada dele e como ele tem dado uma guinada forte. Ele é um advogado previdencialista, mas está se especializando em negócios imobiliários e é um exemplo, cara novo, assim como você, e vale a pena. São dois universos bem distantes. George, academia pura, professor de nível hard mesmo, e Fred, negócio. E aqui a sua indicação é ordem. Fred e George, convite feito, não vá fugir. A gente vai bater só as datas, como eu falei no início do podcast, tem muita gente bacana para vir, a gente tem um calendário aí. E outra coisa, Cabral, a gente tem um ranking, tá? Pega essa visão para implantar lá. Massa. É porque é diferente a pegada, né? Mas aqui a gente tem um ranking dos melhores podcasts. Que então, massa. Nós temos hoje o último edital, a parcial, né? O Alan Diego, foi um podcast massa, história bacana, está em primeiro lugar. Segundo, está o Pedro, que é um cara do marketing, do digital. E em terceiro, a Camila, que é da FPB, também uma pegada bem de conhecimento. Final de ano, a gente vai ter um evento onde vai entregar uma premiação aos 3 melhores podcasts. Então, pega o teu podcast, compartilha para geral. Sim. Marca a gente, que a gente também quer te ajudar, porque a premiação é boa. Nossa. E eu não quero ver você de fora, né? Claro, quero estar dentro. E aí, manda uma mensagem para quem está te assistindo, para que a gente possa finalizar com chave de ouro. Eu vou mandar uma mensagem para os profissionais liberais, certo? Para a sociedade como um todo, mas o profissional liberal. Eu falei aqui em cara comum, né? Cara comum significa um modo de relacionamento que é baseado na sinceridade, né? O relacionamento afetivo, desinteressado do ponto de vista financeiro como prioridade, né? Porque todo mundo precisa do pão, mas não precisa vir na frente de nada, e não deve. E também porque a gente tem visto uma sociedade adoecida psicologicamente, burnout, estresse, crise de pânico, crise de ansiedade, e essa despretensão, né, do ponto de vista financeiro como prioridade é um alívio. Não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro. E às vezes ganha mais. Só que você consegue alcançar seus objetivos, seus propósitos, de uma forma mais relaxada, velho, mais saudável, sabe? Mais leve. Né? Quando eu percebi isso, quando eu disse a partir da Bonitona, nas intervenções de Simone Cabral, é como se eu tivesse tirado 10 sacos de tijolo das costas, entendeu? Por que essa pressão? Para que isso? Vamos ter calma. Véio. Então, a mensagem que eu digo faz o seguinte, todo mundo tem internet, faz uma pesquisa, arquétipo do cara comum,
e vê se faz sentido para você essa proposta. Porque se fizer, você vai se dar bem do ponto de vista de saúde mental. Coisa bacana, meu amigo. Eu acho que esse aí vai chegar em primeiro, vai estar no topo, viu? Gente, mais uma vez, Eduardo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço o convite. Você aqui. Para mim, abrilhanta cada vez mais o nosso podcast. Eu posso dizer que abrilhantou igual a faquinha, viu? Lá no Exposto. Tá obrigado mesmo, de verdade. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, pelo seu trabalho. É uma gratidão ter você aqui nas nossas instalações. Eu não tenho dúvida de que, por mais de que você tenha buscado essa mudança, a Cabral Associado, todo o teu time, toda a galera que faz parte lá, o teu meio de amigos e parceiros, vocês ainda vão voar também muito alto. Não que não seja, né, não queira voar ou que... Mas, assim, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desempenhando. A gente quer crescer, só que isso é uma forma de crescer de forma orgânica e sustentável, como eu disse, sem apertar demais o juízo. Né? Isso. Parabéns, eu sempre digo, né, eu puxo muito e sempre que eu tenho a oportunidade eu gosto de estar com os grandes, eu gosto de estar pegando um pouquinho de cada um para aprender, para evoluir sempre. Então, finalizamos aqui mais um podcast, terça-feira aí, se alongamos um pouquinho, mais conteúdo rico. E você que está nos assistindo, é sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Hoje a gente recebeu esse cara, advogado tributarista, uma referência no nosso estado, Eduardo Cabral, no qual eu deixo aqui minha gratidão. E você que está nos assistindo, muito obrigado por mais uma terça-feira abençoada. Toda terça às 19 horas, não inventa outra coisa não. Cancela tudo porque você tem um encontro marcado aqui no podcast Conta Comigo. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência. Que Deus abençoe vocês e conta comigo, hein?